Lançado em 2003 e dirigido por Park Chan-wook, com uma estética estilizada, com uma violência brutal e um enredo surpreendente. O longa mergulha fundo nas emoções mais sombrias: ódio, vergonha, obsessão e perda de identidade. Old Boy não é sobre vingança, é também sobre o custo de buscar um sentido a um trauma, mesmo que destrua tudo ao redor. É um conto trágico sobre o poder da memória e o que acontece quando ela é manipulada. Então hoje eu vou falar sobre Old Boy, um filme sobre vingança, culpa e o labirinto da memória. Aqui a gente acompanha o personagem Woo Dae-soo, um homem comum que é sequestrado misteriosamente e mantido preso por 15 anos em seu quarto, sem saber o motivo ou quem está por trás disso. Um dia ele é libertado, também sem nenhuma explicação. E com isso ele parte em busca de uma vingança contra quem arruinou sua vida. Durante essa jornada ele conhece Mi-do, uma jovem com quem desenvolve uma relação afetiva. Juntos, eles tentam decifrar esse enigma de sua prisão. Mas a verdade é mais perturbadora do que ele imaginava. Sua prisão foi parte de um plano extremamente elaborado de vingança por um conhecido de anos atrás. Um ex-colega de escola. Pelo Dae-soo ter espalhado um boato no passado que afetou completamente a vida de Lu Hee-jin. E aqui a gente acompanha um plano de vingança do Oh Hee-jin que foi planejado meticulosamente e de forma extremamente cruel. E com isso, no final, a gente tem um clímax extremamente devastador. E Dae-soo implora para esquecer a verdade, de forma literal. A gente acompanha uma história que tem muitas nuances e muitos detalhes no plano dos dois protagonistas, né? Mas também a gente pode ver isso consequentemente na produção desse filme, né? Porque a cena famosa do corredor, onde ele segue um corredor e mata um monte de capanga, a cena do corredor levou 17 tomadas e 3 dias para ser terminada. E 3 dias para ser aperfeiçoada. Então você imagina, é uma cena que não tem edição nenhuma. É o famoso plano sequência. Ou pode chamar também uma tomada contínua, que não tem corte, é tudo seguindo uma sequência só. Um plano só. O Park Chan-wook afirmou que nomeou o personagem principal, Oh Dae-soo, para lembrar o espectador de Édipo. O que a gente pode já introduzir sobre esse filme é que o Park Chan-wook foca no irracional, muitas das vezes também. Ele é profundamente influenciado pelo Franz Kafka, que nos contos do Kafka tem um lado surrealista e que foca também no absurdo. Então ele retrata algumas situações aqui que não busca o racional, e sim o irracional também. Um fenômeno que não pode ser explicado logicamente. Então basicamente ele faz um retrato aqui da humanidade que não existe um bom e um mal, mas sim que a nossa própria existência é muito mais complexa. Então a gente não acompanha um protagonista com uma moral de grande exemplo a seguir. Eles se tornam algo muito maior de certa forma, mais real, mais completo do que arquétipos que são dados em outros lugares. Vamos desenvolver. O filme mostra que a vingança não traz alívio, mas reabre feridas e arrasta todos para essa mesma dor. Tanto Dae-soo quanto Oh-jin vivem obcecados pelo passado. Isso os transforma em versões monstruosas de si mesmos. Então a memória aqui é usada como uma arma e também uma prisão de si próprio. A mente também é um verdadeiro campo de batalha aqui nesse filme. Então não necessariamente o Hee-jin machuca fisicamente o Dae-soo. Ele reconstrói a realidade de Dae-soo, do lado emocional e afetivo também.
mostrando que controlar a memória pode ser ainda mais cruel do que qualquer tipo de tortura física. O tempo também é visto aqui como uma forma de punição. Os 15 anos na prisão servem como uma incubadora de trauma. O tempo se torna instrumento da desumanização, e também a ausência de uma explicação faz com que Dao-su duvide da sua própria identidade, porque a pessoa para repensar si próprio dentro de um espaço por 15 anos, ela começa a questionar se ela realmente não fez alguma coisa e para quem ela fez essa coisa, porque a punição é alta demais. Então existe aqui um grande tabu no filme, né? Isso é o grande spoiler que com certeza eu não vou dar aqui sobre esse filme. Mas enfim, ao contrário de outros filmes que eu já vi, esse tabu aqui não é à toa. Ele representa para mim a perversão total da lógica da vingança, eu digo. Então o Jin não quer que o Dao-su sofra dor apenas, mas a perda de qualquer referência moral ou emocional. E ele faz isso através do controle narrativo e de manipulação. Então nesse filme o Dao-su é o protagonista dessa história, mas também nunca o autor da sua própria história. Ele é manipulado do começo ao fim por o Shun, por quem o aprisionou. Então, pelo roteiro da vida que os outros escreveram por ele. O filme questiona também o quão livres realmente somos para interpretar nossas próprias vidas. Então o filme aqui faz várias metalinguagens muito, mas muito brutais. Por exemplo, Dao-su arranca seu dente em desespero. Depois, a sua língua. Esses gestos extremamente extremos representam a tentativa de apagar a palavra, o passado, o poder destrutivo do que foi dito e do que foi descoberto. Até o próprio polvo vivo que o próprio ator come no filme, né? Ele come realmente um polvo vivo no filme. Eu acho que você não vai ver isso sendo feito por um ator de uma maneira muito frequente, não. Mas a gente pode ver uma leitura nessa cena também. Não simplesmente uma cena brutal para chocar. Essa cena pode ser vista como uma metáfora da animalização do trauma. Então, a sua sobrevivência exige brutalidade. Mas também é um estado selvagem que ele se encontra. 15 anos dentro de uma prisão, sem ver pessoas, sem ver a luz do dia, dentro de um quarto apenas, ele se transforma em um outro ser, um ser selvagem, brutal. Isso também a gente pode ligar como uma falta e uma distorção da identidade. Então essa estética estilizada faz um contraste com o horror. Então Park Chan-wook em seus filmes sempre tem uma direção muito elegante, planos simétricos e os movimentos de câmera fluidos. Então nesse caso a gente é colocado em uma trama macabra, ou a gente pode ver também como uma dança macabra também. A beleza visual entra em choque com a sordidez moral. Isso amplifica o desconforto. Por exemplo, ao longo do filme a gente vê um espelho, ou alguns espelhos. O reflexo serve como um símbolo da impossibilidade de escapar de si mesmo, por mais que se deseje apagar ou reescrever a própria história. E na verdade esse novo si mesmo, né? A gente pode fazer uma analogia aqui com a caverna platônica. Mas no caso é uma caverna platônica invertida. Vamos lá. Dao-su fica preso em quarto escuro, isolado do mundo real. Uma espécie de prisão na ignorância e na ilusão. Quando sai, ele encara uma realidade manipulada. Mas assim, prefere a hipnose para fugir. Isso lembra muito o mito de Platão, só que invertido. O prisioneiro rejeita a verdade para continuar vivendo em sua prisão confortável. No caso aqui é o contrário, ele rejeita a verdade para viver na nova realidade lá fora. Então a gente tem muitos momentos de diálogos aqui, obviamente. Há várias descobertas que a gente descobre dos planos de ambos os personagens, da história de vida de ambos os personagens, mas também tem um poder da linguagem aqui através do silêncio. A gente vê aqui que as palavras de Dao-su, em um certo momento, causam uma dor enorme na família do Oh-jin. E depois a gente descobre que o silêncio do Dao-su se torna a sua única defesa para essa situação e a sua maior punição. Então o filme mostra como o domínio da linguagem pode ser tão perigoso quanto a força bruta. A gente vê aqui um personagem onde ele se vê obrigado a apagar a sua própria voz, para assim se autoproteger
diante da situação que ele se encontrou. Então aqui a dor é a forma de redenção, na verdade. Ou também que você pode ver como uma maldição eterna. Então Dai-Su acredita que suportar a dor é necessário para pagar pelo seu passado. Mas também o filme questiona se a dor cura ou perpetua o ciclo da destruição. Então essa busca novamente pela identidade é através do vazio. Então, privado de suas memórias e contexto, Dai-Su enfrenta o vazio existencial, extremamente profundo, e consequentemente torna o seu reencontro com o passado ainda mais devastador. Mas antes disso, eu gosto como o filme Old Boy, como o diretor Park Chan-wook, trabalha a paranoia e a insanidade, as duas formas consequentemente crescente. Dai-Su preso e depois caçado pela verdade, vai aos poucos perdendo a sanidade, o que é representado pela narrativa fragmentada e pelas cenas perturbadoras. É um verdadeiro labirinto psicológico. O filme é um mergulho no subconsciente de Dai-Su, uma viagem do labirinto de sua mente, onde a verdade e a mentira se confundem. Então o Old Boy não oferece nenhum tipo de consolo. Ele não entrega respostas fáceis, nem de redenção verdadeira. Em vez disso, ele nos força a encarar os cantos escuros da mente, onde a memória, trauma e identidade se embaralham de forma irreversível. O filme do Park Chan-wook é um estudo cruel, mas também brilhante, sobre os limites da consciência, da moral e da dor. Então, no fim das contas, a pergunta mais perturbadora de Old Boy não é quem fez isso, mas quem somos nós depois de saber a verdade. E ainda mais, será que queremos mesmo saber? Algumas verdades são tão devastadoras que a única forma de sobreviver é esquecê-las. Enfim, eu adoro esse filme, um dos mais impactantes que eu já vi na vida. E não por cenas brutais, mas sim pelo texto, pela crueldade e pelo desenvolvimento brilhante do Park Chan-wook. Enfim, você já viu esse filme? Não? Comente aqui e curta e compartilhe esse vídeo para um amigo que curte discutir cinema. Então, até a próxima. Tchau!